Aleluia. A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? É uma alegria estar aqui no altar do Senhor para adorar o nome dEle. É uma alegria ver você aqui. É uma alegria podermos estar juntos para glorificar o nosso Deus. Amém? Ainda que de máscara, mas nós podemos cantar, porque nada pode calar a voz de um adorador, amém? E hoje, quando eu soube que iria ministrar louvor hoje, eu comecei a me lembrar de uma passagem de um texto bíblico que eu queria compartilhar com vocês. E no contexto que nós estamos vivendo aqui, né? Eu me lembrei do rei Salomão, né? Quando ele construiu o templo. Na verdade, Deus havia feito uma promessa para Davi, de que um templo seria construído, mas que não seria pela mão de Davi, mas que seria pela mão do filho dele. E no dia que aquele templo já tinha sido construído, e era ali o momento de inauguração do templo, aí Salomão, ele começa uma oração de dedicação daquele templo ao Senhor, e ele diz assim: bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, pois pelo seu poder ele cumpriu a promessa que tinha feito a Davi, meu pai. E nós podemos dizer nessa noite: bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, porque ele cumpriu a sua promessa com a EPI Castelo Branco. E nós estamos aqui hoje. E aí quando Salomão ele continua orando, e quando ele termina de orar, lá no capítulo 7 diz assim que quando Salomão terminou a oração, desceu fogo do céu e queimou completamente o animal oferecido em sacrifício e os outros sacrifícios que tinham sido oferecidos, e a glória do Senhor encheu o templo. E nós cremos que o Senhor está aqui para receber o sacrifício de louvor que temos para fazer a Ele. O Senhor está aqui para receber a nossa vida como oferta de amor ao Senhor. E eu tenho certeza que a glória do Senhor enche este lugar, enche os nossos corações, porque é por Ele que nós estamos aqui. E aí o Senhor, logo em seguida, Ele dá uma resposta. No decorrer do texto, Ele dá uma resposta que eu achei maravilhosa. E eu tomo em nome de Jesus essa resposta para nós. Olha o que Deus diz: escutarei com atenção as orações que forem feitas neste templo, pois é o templo que escolhi e separei para ser o lugar onde deverei ser adorado para sempre. Eu tomarei conta dele e sempre o protegerei. Amém? O Senhor nos escolheu. O Senhor escolheu este lugar. E nós estamos aqui para adorá-lo, e Ele se faz presente nessa noite. E nós estamos aqui para dizer: Senhor, muito obrigado, Pai, pelo privilégio que temos de estar aqui diante da Sua presença, na Sua casa, para Te bendizer. E queremos dizer, Senhor, que esta casa, ela é Tua. Reina neste lugar, reina em nossos corações, porque Tu és o único digno de ser adorado. Amém? Aleluia. Vamos adorar ao Senhor. Receba a nossa adoração. Me esvazio de
Essa casa é sua, nós somos teus, nós pertencemos a ti. Oh, glórias ao teu nome, Senhor. Tu és um Deus de milagres, um Deus que está presente neste lugar. Nós te adoramos, Senhor, por tudo que és, porque nós cremos que onde 2 ou mais estão reunidos no nome dele, ali o Senhor se faz presente. O Senhor está aqui e você está aqui para adorar o nome dele. Receba, Senhor, a nossa oferta de adoração. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Aleluia, esse é o nosso Deus, o Deus que abre caminho no deserto, um Deus que faz milagres na sua vida, na minha vida, em nome de Jesus. Estás aqui, tocando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Vem nos curar, Senhor. Vem nos curar, Senhor.
dos corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui transformando histórias, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. 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 Ele enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Ele enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Aleluia, Senhor. Tu és a resposta que nós precisamos, Senhor. Tu és a única resposta, Senhor. O único caminho, a verdade e a vida. E nós te glorificamos, Pai, nosso que estás no céu. Santo, santo seja o seu nome hoje para todos sempre, Senhor. Nós te bendizemos, Senhor, porque tu és bom. Pai nosso Nos céus, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como é nos céus. Deixa o céu descer na terra como é nos céus. Deixa o céu descer. Tu é a glória, Senhor, e o poder para sempre. Pai nosso nos céus, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como é nos céus. Deixa o céu descer na terra como é nos céus. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer.
Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, para sempre seja louvado, amém? Eu quero convidar o pastor Moacir Rosa, veio hoje para entregar a palavra do Senhor a nós, e eu quero orar, ainda em pé, estenda sua mão para cá, vamos orar pelo servo de Deus. Deus, em nome do Senhor Jesus, eu coloco a vida dele diante do Senhor. O teu servo está aqui agora, Senhor, para ministrar a tua palavra. Que ele seja mesmo um instrumento nas tuas mãos, que ele seja a boca de Deus para falar aos nossos corações. Aquela palavra que o Senhor já colocou no coração dele, que ela venha mesmo como uma espada de dois gumes à nossa vida, à nossa mente, ao nosso coração. Papai querido, usa o teu servo com ousadia, com intrepidez, com a unção do teu Espírito Santo, e que assim sejamos transformados pelo teu poder e possamos produzir frutos a 100 por 1, no nome de Jesus, amém. Motivo de alegria estar aqui nesta noite. Quando a Josi convidou para pregar na primeira vez, eu disse que não podia, porque tinha um compromisso na minha igreja, e ela fez um pedido muito especial. Você prega o sermão da tua ordenação. E eu confesso para você que eu não lembrava onde estava esse sermão. E eu achei a cópia que eu imprimi, e aí depois eu achei no computador, e aí eu guardei com mais carinho. Deus tem me desafiado toda vez que eu leio constantemente a palavra, num determinado momento, de alguma forma, diante do versículo, da passagem que eu estou lendo, Deus traz naquele momento uma inspiração sobre o meu coração. E confesso para os irmãos que a partir daquele momento eu sei que eu vou pregar em algum lugar, só que eu não sei aonde. E é comum Deus falar comigo, eu começo a estabelecer aquilo que a palavra me orienta naquele momento de leitura da palavra, e dali uns dias alguém me liga: você pode me pregar? Então eu já sei que eu tenho que pregar aquele sermão. Mas eu disse para Josi que eu tinha tinha lido uma palavra, que eu ia orar para Deus para ver que Deus escolheria. E confesso que quando eu li novamente o sermão da minha ordenação, foi uma palavra muito forte. E ela traz exatamente uma atualização do tempo em que nós estamos vivendo, que é o tempo de Jeremias, quando Jeremias olhava para todo aquele povo de Israel, um povo escolhido por Deus, um povo que Deus constituiu para ser ali a glória dele. E quando nós olhamos para esse povo, nós podemos ver que esta nação foi constituída pelo poder de Deus, que depois, mais tarde, ela se chamou Israel. Não tem alemão, não tem japonês, não tem português, espanhol, não tem nada disso. Foi um povo que Deus escolheu e chamou ele para o louvor da sua glória, com um objetivo: de conquistar as nações e multiplicar a palavra de Deus. Por isso eu gostaria que você pudesse se colocar em pé, em respeito à palavra de Deus, abrir suas Bíblias em Lamentações, capítulo 3, versículos 21 a 24. Lamentações 3, 21 a 24.
Todos acharam? Ainda não? Lamentações 3, 21 a 24. Diz o seguinte, a palavra de Deus: Todavia lembro-me também do que pode me dar esperança. Graças ao Senhor, graças ao grande amor do Senhor, é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. No verso 24, gostaria que todos nós lêssemos juntos. Digo a mim mesmo: a minha porção é o Senhor, portanto nele porei a minha esperança. Feche teus olhos, querido Deus. A tua palavra é a palavra que nos traz divisão entre o corpo e o espírito. E nós te pedimos, Senhor da glória, que o Senhor possa mesmo nos instruir nesta noite, falando conosco, com cada um de nós, porque sabemos, ó Pai, que a tua palavra, ela se renova em nossos corações a cada manhã, e ela perpassa ao longo do tempo, trazendo a mensagem sempre viva que vem do coração do Senhor. Por isso, Pai, nós clamamos a Ti, que o Teu Espírito Santo possa mesmo estar nos iluminando a cada um de nós, de forma que nós possamos receber a Tua palavra, para que tudo seja conforme a Tua vontade. Nós te pedimos assim e oramos agradecidos, no nome de Jesus. Amém. Podem assentar. Amados, esse trecho que lemos, e quando lemos todo o livro de Lamentações e até de Jeremias, nós podemos ter em mente que temos conhecimento de todo esse contexto da vida de Jeremias e da vida desse povo que Jeremias por tanto tempo lamentou. E Lamentações é bem adequado para o relato de toda essa história que nós vemos de um povo eleito que viveu durante o cativeiro da Babilônia. Neste texto, há o registro onde podemos ver o estado deplorável, o estado humilhante, o estado de abandono deste povo que estavam ali em Judá, um estado deplorável, humilhante, que era e se encontravam os habitantes de Judá. Judá, Reino do Sul, eles viviam naquele momento por conta de toda essa destruição que Jerusalém se encontrava. E o autor de Lamentações, conforme toda a narrativa que nós vemos, vê o desgosto diante de um momento de terrível calamidade. E em todo o seu contexto, nós podemos verificar que Jeremias relata a sua dor de ver o seu povo chorando e seus lamentos por conta de uma situação de todo aquele povo vivendo uma vida miserável, um povo que foi eleito para um propósito onde Deus haveria e queria usá-los. Jeremias profetizou durante 40 anos a vinda do castigo de Deus. E ele foi desprezado por todo o povo de Israel. E ele se derrama na presença de Deus, na cidade, pelo povo, com grande compaixão e tristeza, onde este povo se encontrava em uma grande situação de desagravo, degradante, de muita tristeza e dor, além dos destroços que se encontravam a cidade de Jerusalém em completa destruição, tanto os físicos quanto os espirituais, que tornou aquela nação. Tudo em ruína e calamidade, promovidos pelo pecado e o distanciamento de Deus. E o título dessa mensagem não podia ser diferente: a ruína do pecado que conduz para a calamidade. E o que podemos aprender nos registros de Lamentações é de que todo aquele sofrimento,
a dor, tinha um endereço certo, um significado certo. Expressar a tristeza, o lamento de um povo onde o pecado atingiu o coração de toda aquela nação ao verem a sua cidade completamente destruída e arrasada, além de serem removidos do lugar onde Deus tinha assentado ali o seu povo, principalmente por não conseguirem cumprir com a vontade do Senhor. No verso de Lamentações 1, na parte B, se você abrir a tua Bíblia, provavelmente a tua tradução pode ser um pouco diferente. A gente pode ver uma expressão de lamento, que diz, que é a versão que eu usei, que diz o seguinte: a cidade que era a princesa das províncias, agora se tornou uma escrava. Deus infligiu e imputou sobre eles o seu julgamento. O povo de Israel sofreu por conta não somente dos pecados cometidos, mas em pecado eles não conseguiram enxergar os propósitos de Deus, que Deus tinha para eles como um povo separado. E hoje, como é que nós podemos relacionar isso com o tempo de hoje? Se eu fizesse uma tradução, eu pensaria que diante desta palavra, do texto que lemos a partir da experiência de Lamentações, podemos atualizar em 3 pontos, a fim de nos instruirmos para o nosso contexto, que vivemos de forma parecida e vivemos os mesmos sentimentos e aflições de Jeremias, ao vermos tantas vidas que se perdem atualmente, porque há um espírito neste tempo que engana as pessoas. Parafraseando aqui, até mesmo os escolhidos, povo que sofre os efeitos devastadores do pecado nos dias de hoje. Assim, pensando num povo, num primeiro momento, eu quero pensar num povo que sofre. De igual forma, quando Jeremias olha para aquele povo que perde tudo por conta da desobediência, né? E esse povo de Israel começa se arrastando até chegar levado cativo para a Babilônia. Então, um povo que sofre por conta do pecado. E a palavra de Deus nos testifica em Oséias 4:6 que o meu povo padece por falta de conhecimento. Muitos se sujeitam ao pecado, mesmo conhecendo a verdade. E olhando tudo isso, é desesperador comunicar essa verdade. Mas é nossa missão da igreja, mesmo que pareça ser antipática num primeiro olhar. Assim como Jeremias, de certa forma, foi rejeitado, hoje podemos ser rejeitados por uma palavra que tem um endereço de revitalização, um endereço de salvação para a vida de muitos. Mas, como disse, é a nossa missão. Olhando pela ótica do texto de Lamentações, podemos então verificar que muitos sofrem em suas vidas porque, de alguma forma, embora já tenham algum conhecimento a respeito da palavra de Deus, não conseguem romper com o pecado e com a inércia da carne. Não conseguem assimilar ou viver uma vida e um viver cristocêntrico. Podemos então lamentar por elas, chorar por elas, intercedermos por este povo, que é o que fazemos, que embora eleitos continuam escravos do pecado, vivendo uma vida subjugada, porque não entenderam que Deus os elegeu a todos em Cristo para receber sua graça salvífica e serem incluídas em sua aliança. E como cristãos, pastores, presbíteros, como igreja, não podemos julgá-las, mas sim ajudá-las a se reencontrarem com o Criador, ensinando conforme diz Jeremias 29:13: vocês me buscarão e me encontrarão, se me buscarem
e me procurarem de todo o coração. E é triste porque vemos pessoas que amamos, que até conseguiram dar um passo em direção a Cristo, experimentaram um renovo inicial, mas as tentações foram mais fortes, e a realização do chamado na vida destes é adiado, e podemos sentir os mesmos sentimentos do profeta Jeremias. Mas nós, como igreja, nós cremos que há restauração. Amém, irmãos? Nós cremos que há restauração. Mas para isso, eu, você, a igreja, precisa se revestir desse papel, né, de ser a voz que clama no deserto. No verso 21 de Jeremias, ele registra: todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Ou em outra tradução, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Mas no verso 19, Jeremias exclama: lembra-te, Senhor, da minha aflição e do meu pranto. E isso faz pronunciar então o texto do verso 21. Então Jeremias se lembra que, do ponto de vista da desesperança, a recordação da devoção de Deus pelo seu povo trazia nova esperança. E então ele se agarra nessa verdade. Deus nos chama para sermos santos e, sobretudo, dar resposta a um chamado. Em todo tempo é preciso refletir sobre isso, sobre o chamado, e esse papel está sob os cuidados da Igreja de Cristo. Quem é a Igreja de Cristo? É eu e você, somos corpo. Então esse papel está sobre o meu cuidado, o teu cuidado. E nós fazemos parte deste cuidado, desse chamado, e isto é confiado a nós. Então, se num primeiro momento nós precisamos dar resposta a um chamado, né, nós precisamos perguntar a nós mesmos: qual a resposta que eu estou dando ao meu chamado? Um diácono tem um chamado, um presbítero tem um chamado, um pastor tem um chamado, mas você que vem aqui ouvir a palavra, você tem um chamado. Se você ler a palavra, você vai ver que você foi chamado a fazer e divulgar aquilo que Deus fez na tua vida. Simples fato de dizer alguma coisa Jesus fez por você. Só o fato de você externar esse acontecimento, de alguma forma, Deus vai usar esta palavra para trazer convencimento ao coração de alguém. Então, se no primeiro ponto há um povo que sofre pelo pecado, no segundo ponto, esse mesmo povo que sofre pelo pecado, no segundo ponto, é um povo que pode ser perdoado. É preciso comunicar e falar. No verso 22, graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois a sua misericórdia são inesgotáveis. Numa outra tradução, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Porque elas não têm fim. Mas Deus pode dar as costas para um coração duro. Deus abençoa uma vez, a pessoa tropeça, tem um coração duro, e Deus pode dar as costas, pode deixar a pessoa sofrer um pouco, até que ela, através do seu sofrimento, possa se levantar, olhar de fato para Deus. Então, nós precisamos ter isso em mente. Jeremias profetizou a salvação e restauração para o povo de Israel, mostrando que Deus ainda estava disposto a perdoar os seus pecados, estabelecendo com o povo um novo pacto. O texto que lemos nos lembra do grande amor do Senhor para conosco, de suas inesgotáveis misericórdias, rememorando em nós o alto preço que Cristo cumpriu naquela cruz, de forma que o DNA do Evangelho fosse plantado em mim e em você.
E é necessário pregar de forma muito contundente e incansável que o pecado faz separação entre nós e Deus, conforme diz Isaías 59, 1 e 3. Deus nos constituiu, a mim, presbíteros, pastores, diáconos e irmãos, dispenseiros da sua palavra. Graças ao seu amor e suas misericórdias, nós não somos consumidos, pois Ele, Deus, é imensuravelmente misericordioso. Lembramos então que, enquanto igreja de Cristo, nossa missão é buscar as ovelhas desgarradas e comunicar através do Evangelho que este povo pode ser perdoado, porquanto as misericórdias também são traduzidas como amor imutável. Resgata aqueles que se arrependem e decidem se renovar. Resgata aqueles que se arrependem e decidem se renovar. É isso que precisamos comunicar, pregar a tempo e fora de tempo, conforme a palavra nos diz, que Deus não deixa de demonstrar para aqueles que se arrependem o seu grande amor. Refletir o que somos e o que estamos fazendo, no sentido maior de realizar a vontade do Senhor, é nosso desejo. Todos nós queremos fazer isso. Somos pastores, presbíteros, diáconos, igreja, mas também somos como Jeremias, o profeta chorão, que diante de tantas circunstâncias, chora diante do Senhor, que lamenta ao ver aqueles que quebram a aliança com o Senhor. É nosso dever anunciar a verdade, porque somos comprados por preço de sangue. Deus nos dá consciência de que nós necessitamos fazer para cumprir o seu propósito. O Senhor nos fortalece através da razão. Deus nos dá sabedoria, discernimento, estabelecendo em nós a sua forma de proceder. O Senhor nos leva a termos sentimentos puros para com as decisões que precisamos tomar, encorajados pelo Espírito Santo de Deus, nos trazendo a paz, sendo o árbitro, entre tudo aquilo que sentimos, pensamos, e a paz, conforme diz a palavra, que excede todo entendimento. Este é o árbitro do nosso coração. Ao olharmos o nosso tempo atual, vemos que estamos vivendo dias em que podemos dizer com certeza de que o amor se esfriou. As perseguições são constantes. Se por um lado os israelitas olharam estupefatos para sua cidade, totalmente arrasadas, em ruínas, mortos e toda a sua beleza destruída, isso foi o resultado da desobediência, do pecado. Deus é justo. Quando você lê tudo aquilo que o rei Ezequias fez, depois vem o filho dele, acaba com tudo que o pai fez. Misericórdia. Podemos dizer que estamos vivendo num momento idêntico ao que Jeremias viveu. O amor se esfriou, a maldade que se multiplica, os conflitos familiares estão em evidências, há violências de toda forma, a corrupção que está entranhada na mente das pessoas e tantas outras coisas. O Evangelho, as boas novas, parece que não consegue mais chegar no coração deste povo. Muitas vezes ficamos à mercê de situações que não conseguimos explicar, porque vivemos dias difíceis, como todos podem ver, e ao ampliar nossa visão, será que não veríamos o mesmo quadro descrito por Jeremias em Lamentações, de uma cidade atingida por tantas adversidades, tantas dores e injustiça, por conta do pecado, do engano, da desobediência e tantas outras coisas que desagradam o coração do Criador? Precisamos orar, irmãos, clamar ao Senhor da igreja, clamar a sua misericórdia. Afinal, como igreja do Senhor, vivemos neste tempo. Essa guerra, ela é travada no mundo espiritual, e o Senhor conta comigo, com você, conosco, a sua igreja. Somos renovados
a cada manhã pelo Senhor, pelo seu Espírito, porque é Ele, o Senhor, que nos diz para ouvir o que Ele tem a dizer à igreja, conforme Apocalipse 2:7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E como terceiro item, se há um povo que pode ser perdoado, quando isso acontece, esse povo pode ser restaurado. E como terceiro ponto, ser um povo restaurado também faz parte do convívio da igreja. Muitos chegam à igreja arrebentados. Nós, como igreja, acolhemos, estendemos a mão, vamos lá, como nós falamos, tiramos os carrapichos. Mas para ser restaurado precisa ter uma caminhada. E muitas vezes nós esquecemos de caminhar com aqueles que se rendem aos pés do Senhor. E aí reside todo o nosso empenho. No verso 24, Jeremias diz a ele mesmo: a minha porção é o Senhor, portanto, porém nele a minha confiança. A nossa porção é o Senhor, e nada pode substituir o zelo e o amor pessoal do próprio Deus para conosco. A restauração de um povo de Deus é uma missão que sempre vai estar à nossa frente. E é uma árdua missão. E muitas vezes temos sentido um frio na espinha, porque sabemos que o cumprimento dessa missão não é nada fácil. E que muitas vezes lamentamos e choramos ao ver tantas pessoas em sofrimento. Mas nós precisamos andar uma légua a mais, uma milha a mais como igreja. E aí a gente falou de tantas pessoas que param no meio do caminho, adiando o cumprimento da missão, da bênção do Senhor, e consequentemente adiando a porção que o Senhor tem para os seus. Em nossa missão de pastorear o rebanho, constantemente precisamos nos relembrar de que a nossa porção, nosso refrigério, nossa força vem do Senhor e nele confiaremos. E proclamarmos a estes que estão longe do Senhor que eles podem ser restaurados é uma missão, é nosso dever empenharmos nesta obra. Entendo que é preciso nos preparar para cada tempo. Como igreja, nós precisamos nos preparar para este tempo, em especial neste tempo, e nos revestirmos da força do Senhor. Podemos ver quando Jeremias exclama ao Senhor, e preste atenção nisso, mesmo reconhecendo que o Senhor é justo, Jeremias, ele quer discutir a justiça de Deus, que está lá em Jeremias 12, versos 1. E Deus responde no verso 12:5, que diz enfaticamente: se você correu com homens e eles o cansaram, como você poderá competir com os cavalos? Não podemos competir e entrar nesse jogo da força bruta que o mundo emprega sobre a humanidade. Nós precisamos da estratégia do Senhor como igreja para este tempo. O apóstolo Paulo nos instrui de que as coisas de Deus, somente o Espírito de Deus a conhecem. E em 1 Coríntios 2, versículo 11, ele diz que o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Então a nossa estratégia como igreja precisa ser revista. Nós precisamos ser audaciosos. Nós precisamos ir além do tempo que nos conduziu até aqui. Nós estamos enfrentando um outro gigante, é um outro Golias. O tempo que nós vivemos hoje é um tempo difícil. E a igreja só vai permanecer com a estratégia de Deus, não é na força de homem algum, é na força do Senhor. Por isso, nós precisamos
entender que nós somos homens e mulheres guiados pelo Espírito de Deus, e precisamos nos revestir desse poder que emana do Criador, para que possamos cuidar e buscar as ovelhas que se desgarraram. Quero concluir. É preciso nos revestirmos de uma voz profética para este tempo. Ver o povo de Deus restaurado é encarar o estado do pecado e desobediência que nos encontramos e comunicar isso aos 4 cantos da terra. Quantas vezes não nos damos conta que o Espírito de Deus se move sobre a face de todo o universo, dando elasticidade, ornamento, formosura e vida a tudo que o Criador forjou. E nos comunica em todo o tempo através do seu Espírito Santo. Essa luta é do corpo de Cristo. Não dá para ser corpo somente em casa. Tem que ser corpo aqui. Juntos Deus vai nos dar uma estratégia. Por isso nós precisamos militar na causa do Senhor como corpo. E essa luta não é de ninguém isoladamente. É preciso nos revitalizarmos. Juntos devemos olhar para a nossa igreja mãe, a igreja de Jerusalém, a igreja de Atos 2, que possuía marcas que precisaríamos traduzi-las para o nosso tempo. E quem sabe aplicá-las ao nosso cotidiano, com alguns acréscimos, guiados pelo Espírito Santo de Deus, porque afinal nós estamos em 2021. Conforme o texto de Lamentações 3:22, que diz que posso me lembrar daquilo que me traz a esperança e a esperança de um novo tempo. E quando lemos a Bíblia, podemos ver o quanto Deus fez pelo povo de Israel. Eu não entendo como esse povo, depois de Salomão, pisou tanto na bola até o momento de Ezequias, depois veio Jesus. Eu não entendo. Não entendo. Então, nós precisamos lembrar daquilo que nos dá esperança. Deus conduziu o seu povo, Deus alimentou o povo no deserto, Deus orientou o povo com a nuvem durante o dia, à noite com uma labareda de fogo, e de alguma forma nós precisamos agradecer e louvar a Deus, porque Deus cumpriu com a sua palavra, que da raiz de Davi viria o Salvador. Temos grandes desafios, e o que devemos fazer? Buscar o Senhor como igreja, a revelação apaziguadora de Deus por meio de seu Espírito, que se dá sempre no interior do coração humano. Isso significa dizer que, sendo imagem e semelhança de Deus, somos formados para perceber sensivelmente a intervenção do Espírito Santo em nossa existência. E Ele quem vai à frente de nós. Em Deus encontraremos as respostas que precisamos como igreja de Cristo. Que Deus nos abençoe, nos capacite e nos guie para esta tarefa de sermos uma igreja contemporânea, conservando as características da igreja primitiva. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Amém? Vamos se colocar em pé. Feche teus olhos. Amado Senhor, Tu és o Deus maravilhoso, Tu és o Deus que persiste em toda a história da criação. Tu és o Deus que ainda hoje olha por nós, as nossas dificuldades, e como igreja, Pai, nós precisamos que o Senhor nos revista com o dom
do Espírito Santo, que venha a cada um de nós, fortalecendo a nossa igreja como corpo de Cristo. Para que nós entendamos, Senhor, que nós precisamos estar alicerçados, Pai, numa estratégia de sermos igreja diante do tempo em que vivemos. Sabemos, ó Deus, que desde o dia que o Senhor subiu ao céu, nós vivemos o momento onde tantas vidas sofrem, o momento em que vemos tantas vidas padecendo, que são as dores que sentimos desde a sua ida, e aguardamos o seu retorno, Senhor Jesus, para que esse mundo seja restaurado. E nós precisamos, como igreja, entendermos que vivemos o tempo da iminência da volta de Cristo. Por isso nós precisamos, ó Deus, que o Senhor nos ajude neste tempo, de sermos a igreja que o Senhor nos chama a sermos para este tempo difícil, onde o povo é um povo de dura serviço, de coração duro. E muitos, Pai, não conseguem permanecer, porque muitas vezes o mundo oferece algo muito mais conveniente para a carne, e o Espírito sempre acaba ficando de lado. Pai, tem misericórdia de nós. Ajuda-nos, ó Deus, para que, Pai, nós possamos pregar a Tua palavra. Dá-nos uma estratégia para este tempo, para que nós possamos, ó Deus, ser igreja orientada e guiada por Ti, segundo a vontade do Teu coração. Restaura-nos, ó Deus, a cada dia mais para o louvor da Tua glória. Ajuda-nos, ó Pai, nesta missão. Ajuda-nos nesta missão. Nós Te pedimos assim, ó Deus da glória, a iluminação do Teu Espírito Santo sobre nós. E oramos, ó Pai, já agradecidos, porque até aqui o Senhor nos ajudou, até aqui o Senhor nos conduziu, até aqui o Senhor nos alimentou. E oramos, ó Deus, no nome de Jesus. Amém. Devo se assentar. Amados irmãos, obedecendo esse chamado que foi falado aqui, em obediência ao Senhor, nós somos chamados a cumprir a missão do Senhor. E a missão do Senhor, ela vai além, ela vai muito além de simplesmente obedecermos. A missão do Senhor começa na obediência. E tem um texto lá em 2 Coríntios capítulo 9, verso 6, que diz assim: e isto afirmo, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e o que semeia com fartura também colherá com fartura. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus pode tornar abundante em vocês toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo, ampla suficiência. Isso quer dizer o quê? Que não falte nada para vocês. Vocês sejam abundantes em toda boa obra, como está escrito: distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. E Deus, que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará as sementes e multiplicará os frutos da justiça de vocês. A palavra de Deus é muito clara. Quando nós entendemos, compreendemos, e isso assenta no nosso coração, que é Deus que multiplica, é Deus que faz dar fruto, é Deus que aumenta
pense comigo que a partir de uma semente pode ser construída toda uma floresta. Se cada um de nós, em obediência ao Senhor, formos aquele que por fé contribuímos com alegria o que está proposto no nosso coração, a promessa do Senhor é que seremos abundantes nele e que ele prosperará todos os nossos caminhos. Então, baseado na palavra de hoje, de perdão, de obediência, e que o nosso coração seja um coração não como aquele povo que era de coração duro, de dura cerviz, mas que o nosso coração seja mesmo um coração quebrantado diante do Senhor, entregues à obra, a serviço do reino, para que possamos contribuir alegremente. Nesse tempo onde nós temos o privilégio de entregar na casa do Senhor o nosso dízimo, a nossa oferta, que você possa vir com alegria, enquanto nós cantamos, depositar aqui nesse gasofilácio, nesta urna, a tua oferta, o teu dízimo, para que possamos continuar essa obra que o Senhor já começou, já está realizando no nosso meio, porque temos muito ainda por fazer. Eu não digo só de construção de paredes, mas eu digo sim de projetos para esta igreja, para alcançarmos vidas que ainda estão padecendo, como o povo de Israel, citado muito bem pelo pastor Moacir. Que assim seja, para a glória de Deus. Fique em pé, nós vamos orar para que Deus abençoe a semente que você vai plantar no reino de Deus, para que Deus possa multiplicar. Assim também, esse texto fala sobre suprirmos as necessidades daqueles que precisam. Então está ali a cesta, você pode trazer não só hoje, mas todos os domingos. Você pode trazer 1 quilo de alimento, uma cesta básica, uma caixa de leite, porque nós temos muitas famílias que ainda necessitam da nossa ajuda nesses tempos tão difíceis que estamos vivendo. Então curve a sua cabeça, se você tem a sua oferta, você segura na sua mão o seu dízimo e nós vamos orar. Deus amado e Deus bendito, nós colocamos esse dinheiro diante do Senhor e nós declaramos, ó Deus, que a fidelidade é do Senhor, porque é o Senhor que aumenta, é o Senhor que frutifica, é o Senhor que prospera. Mas nós, Senhor, como teu povo, não queremos ser povo de dura cerviz, mas nós queremos sim ser um povo obediente, quebrantado diante do Senhor. Por isso, nesta noite, Senhor, nós entregamos a Ti o nosso dinheiro, as nossas finanças. Pedimos que o Senhor abençoe o nosso trabalho, que o Senhor abençoe aqueles que estão desempregados, que o Senhor abra portas de emprego, que o Senhor verdadeiramente possa, em obediência ao teu povo, o Senhor possa abrir as janelas dos céus e derramar bênçãos sem medida sobre todos aqueles que estão dispostos no seu coração a obedecer, a contribuir com a tua obra. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo todas as pessoas dispostas a servir ao Senhor com os seus recursos financeiros. E eu declaro a prosperidade de Deus sobre a vida de cada um deles. Pai, abençoa os alimentos que serão recebidos. Abençoa as pessoas que vão receber. Que a unção e o poder do Teu Espírito Santo possa invadir cada família necessitada. E que assim, Senhor, nós sejamos mesmo dispenseiros do Senhor. Para a Tua glória, assim eu oro, em nome de Jesus. Amém. Enquanto cantamos, você pode vir à frente então e entregar o seu dízimo, a sua oferta ou o alimento que porventura você trouxe. Nós ofertamos a nossa vida, Senhor, a Ti. Tudo que temos, tudo que somos, nós rendemos ao Senhor. Porque Ele vive.
pastor Moacir, que vem à frente, ele nos ministrará na ceia do Senhor. Também a mesa diretiva, por favor, pode ficar aqui. Vamos passar por esse momento tão ímpar na vida do povo de Deus, que é participar da mesa, onde o Senhor nos convida a participarmos desse momento tão especial na presença dEle. Amados irmãos, o momento da ceia é um momento ímpar, onde Jesus, na noite em que Ele foi traído, lá em Lucas 22, versos 15, Ele disse: desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer. Pois eu lhes digo, não comerei dela novamente até que se cumpra no reino de Deus. E eu gosto muito de atualizar a palavra de Deus para quebrar um pouco aquela linha de raciocínio puramente, profundamente, que tem um significado muito grande da Bíblia, mas quero traduzi-la da seguinte forma: na noite antes da morte de Cristo, de Jesus, Jesus reúne seus discípulos para jantar. Era chegada a hora da sua crucificação, e ele não tinha mais tempo com seus amigos, sendo este momento um momento de muita importância para Jesus. Assim, Jesus ordenou que os seus discípulos repetissem essa cerimônia, para que nós lembrássemos dele, em memória dele. Então nós temos neste ato um dos sacramentos mais importantes na vida da igreja, ensinada por Jesus, onde todos nós, como igreja, repetimos a celebração da Santa Ceia regularmente, ensinando a todos o que precisamos relembrar na celebração da mesa, em memória de Cristo, até que Ele venha. Olhando para o texto que lemos, Jesus tomou o pão, deu graças e partiu, e deu aos seus discípulos, dizendo: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, Jesus toma o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança do meu sangue, que é derramado em favor de vocês. Façam isso sempre que beberem deste cálice em memória de mim. Em 1 Coríntios 11, 26 nos lembra: porque todas as vezes que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. E o apóstolo Paulo nos convida a examinarmos cada um a si mesmo, e então comermos do pão e do cálice. Neste momento, é bom que nós, cada um de nós, oremos antes da participação do pão e do cálice, colocando o nosso coração diante do Senhor. O Senhor conhece todas as coisas, mas algo que o Senhor não faz, Ele não toma para Ele aquilo que você não verbaliza. E quando você verbaliza aquilo que está no teu coração, Deus toma isso como uma oração, e através disso Deus vem transformando vidas, transformando o coração, transformando a mente, e assim nós podemos então viver esse benefício da morte de Cristo,
lembrando aquilo que Jesus fez naquele dia junto aos seus discípulos. Feche teus olhos, você vai ter alguns minutos para orar a Deus. Em seguida eu oro e aí a pastora pode começar a distribuição dos elementos. Ore ao Senhor, coloque a tua vida diante do Senhor. Senhor, hoje nós nos achegamos, ó Pai, diante de Ti, diante da mesa que está posta, relembrando a memória que um dia o Senhor instituiu a ceia do Senhor junto aos seus discípulos. Pai, nós clamamos a Ti, que o poder do Espírito Santo, que o poder de Deus em Cristo Jesus, emanado daquele sacrifício na cruz do Calvário, venha transformando as nossas vidas, ó Pai. E te pedimos, ó Pai, que o Senhor perdoe os nossos pecados, as nossas falhas, e clamamos a Ti, Senhor, que o Senhor nos purifique, para que sejamos, ó Deus, instrumento vivo nas Tuas mãos. Recebe, Senhor Jesus, a nossa adoração a Ti, e que nós possamos participar neste momento da ceia do Senhor, em memória do Senhor, daquilo que o Senhor fez um dia para resgatar as nossas vidas. Nós te louvamos e já te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Enquanto nós cantamos, eu vou pedir que vocês venham aqui pelo corredor central. Você dê a volta, venha pelo corredor central. Pode higienizar as suas mãos aqui com o álcool. Aqui a Rose também vai estar com o álcool. E você então pode se servir do pão e também do cálice. E se serve e já vai para o seu lugar. E os pais devem ministrar a ceia aos seus filhos. Então vocês vêm pelo corredor central. E aí cada um se dirige para o seu lugar com os elementos em mãos. Temor
Todos foram servidos? Queridos, nós já estamos encerrando este culto. Lembrando que a nossa vida é uma vida cultica. Por onde nós vamos, nós levamos o Senhor. No nosso testemunho, nas nossas palavras. Não se esqueça disso. Então, lembrando que o Espírito Santo vai com você por onde você for. Amém? Não se esqueça, pastor. Vem aqui para ministrar, então, a bênção final. Irmãos, estendam a mão. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde. Que Ele levante seu rosto sobre ti e te dê a graça. E que Ele olhe para ti e te dê a paz. E que a graça do Senhor Jesus, as consolações do Senhor, do Deus Altíssimo e o Espírito Santo seja com todos vocês esta semana, para todos sempre. No nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Um beijo no coração de vocês.